Oi, gente, me chamo Bruna e isso vocês todos já sabem, né? Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, eu vim contar um testemunho. Você já ouviu em vários lugares, várias pessoas, e há muito momento, a famosa frase: depressão é falta de Deus. E sim, em algumas pessoas é. E isso aconteceu comigo. Em 15 dias do mês de março, eu passei 15 dias dentro de um quarto, enfurnada, não queria sair, não queria comer, não limpava a minha casa, não cuidava da minha casa, só queria ficar dentro de um quarto, enfiada, dormindo durante o dia e à noite eu não conseguia dormir. Então eu passava a noite em claro e o dia dormia. E aí muitas vezes eu acordava meio-dia porque meu esposo me acordava para eu comer alguma coisa, tomava banho, aí lavava um prato e voltava para cama, porque não era de um todo, coisa eu só não queria sair de casa. Nesse meio tempo, o meu celular quebrou. E eu criei uma dependência. Meu marido me disponibilizou o celular dele, que é um celular que ele usa para trabalho. E eu ficava o tempo todo com esse celular dele também, mas não conseguia dormir. Era durante a noite o tempo todo. Era a noite o tempo todo acordada no celular e durante o dia dormindo. Não queria sair, não queria nada. Foquem nisso. Nesse tempo, nesses 15 dias, eu não conseguia ir para a igreja, eu não conseguia orar, eu não conseguia jejuar, eu não conseguia ler a palavra. Foquem nisso aí. No domingo, no último domingo, no dia 29 de março, eu me esforcei, me forcei a sair de casa e vim em minha mãe. E nesse dia minha mãe, eu fui na rua com ela. E quando eu voltei da rua com ela, fiquei na casa dela e disse a ela: minha mãe, eu tô agoniada, eu quero minha casa, eu quero minha cama, eu quero o meu quarto. Eu tô, não, eu tô agoniada. Mas aí eu me forcei a ficar aqui. E nisso, passou horas, eu passei o dia, almocei aqui à tarde, aí me arrumei, aí pintei meu cabelo aqui e fui para casa. Chegando em casa, eu me desesperei, eu comecei a ter crise de ansiedade, eu chorei muito porque eu estava aliviada que estava em casa, mas chorei porque eu entrei em desespero porque eu precisaria sair de novo e não estaria dentro do meu quarto enfurnada com o celular na mão. Entrei em crise. Geralmente, depois do meu cabelo penteado, eu levo cerca de 5 minutos para me arrumar, para vestir a roupa, calçar sandália, porque eu não me maqueio, não uso acessórios. Então, eu geralmente levava 5 minutos. Eu levei exatamente mais de 30 minutos para vestir uma roupa. Só que aí, nesse processo, meu marido não tinha entendido o que é que eu tinha, porque eu não disse. Ele me perguntou, eu não disse. Ele ainda não tinha visto que eu estava em crise de ansiedade. E ele falou assim comigo, uma frase que me tocou. Falou, você vai para a igreja, vai dar vários glórias e aleluia e vai voltar como se nada tivesse acontecido. E aí foi aí que eu me desesperei, porque eu fiquei muito chateada por ele não ter percebido que eu estava em coisa e comecei a chorar desesperadamente. Ele aí veio me acalmar, porque ele é muito prestativo em relação a isso, em relação a tudo a mim. Mas isso aí, ele veio me acalmar, veio me perguntar se eu queria ajuda vestindo a roupa, só que eu já tinha vestido a roupa. E aí fui pra igreja mesmo assim. Cheguei atrasada, que eu não gosto de chegar atrasada na igreja, e fui pra igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu dobrei o joelho. E geralmente, quando eu chego na igreja, eu oro por libertação, eu oro por outras pessoas. E nesse dia eu falei, Deus, eu não vou orar por ninguém. Porque eu preciso de cura, eu preciso ser curada. Eu não aceito sair daqui, eu não aceito estar com depressão. Eu não aceito estar depressiva, dependente de um quarto, de uma cama. Eu não aceito. Quero sair daqui curada. Eu não aceito sair daqui da mesma maneira que eu entrei. E aí levantei do joelho e o Espírito Santo bradou ao meu coração algo muito forte, que falou assim comigo: diga a ele
que sim, ele estava certo. Você não vai sair daqui da mesma maneira a qual você adentrou. Por quê? Porque é impossível você estar na presença do Senhor e sair da mesma maneira a qual você adentrou a casa dele. Glória a Deus. Naquilo ali eu já entendia que eu já ia ser curada. Mas o que eu ia ser curada? Da depressão, da crise de ansiedade que eu estava, porque eu chorei no joelho parecendo que eu tinha apanhado, que eu tinha perdido alguém. Porque eu não estava querendo aceitar que eu estava com depressão. Com dependência numa cama. E aí eu levantei. O culto foi gostoso, um culto... Deus começou a falar. Eu sabia que ele estava no ambiente, mas não tinha sentido de maneira... Eu senti que ele estava no ambiente porque eu comecei a me arrepiar. Eu comecei a entender que ele estava na casa, mas eu não conseguia sentir. Foi aí quando começou a pregação e começou a pregar o que realmente eu precisava naquele momento, que era a cura, que era sobre a presença. E aí eu fui renovada, batizada com o Espírito Santo. E aí eu entendi. Foi quando Deus falou comigo. Você está curada. Mas está curada de quê? Da depressão? Da crise de ansiedade? Não, porque a cura que eu precisava naquele momento, a minha depressão era a falta de Deus. Por quê? Porque esses 15 dias que eu fiquei enfurnada dentro de um quarto, sem querer sair, sem querer comer, sem querer ver a cara de ninguém, era a falta de Deus. Era a falta da presença. E no domingo, eu fui renovada. Fui batizada com o Espírito Santo, a qual eu já não tinha muito tempo. E aí eu falei, eu sempre disse a Deus, eu não quero levar o nome de crente. Eu não quero apenas levar o nome de crente. Eu quero ser crente. Eu quero servir a Deus. E aí, nesse meio termo, domingo, depois que eu saí do culto, que fui curada, saí da igreja curada. Por isso que eu disse, depressão é falta de Deus. No meu caso foi falta de Deus. Falta da presença do Senhor. Porque quando eu me converti, eu disse a Deus que eu não queria ser uma crente qualquer. Eu não queria ser crente que chegasse e só vestisse a roupa de crente e levasse o nome de crente. É um processo e a gente deixa se abalar por conta dos problemas, mas é exatamente isso. Eu disse que não queria e ele me fez entender que eu não vou ser porque eu não quero ser. Eu não quero apenas levar o nome de crente. E aí eu entrei em depressão porque eu estava em dependência do celular. Ainda não tá bom. Porque no domingo eu dormi, que há 15 dias eu não dormia. Eu dormi perfeitamente e não peguei no celular. Segunda-feira foi uma segunda-feira maravilhosa. Eu não peguei o celular o dia todo. E pasme, Deus usou uma pessoa maravilhosa que eu não tenho capacidade nem menção de agradecer por todas as benfeituras que foi feita na minha vida em torno desses todos os anos da minha vida, todos os anos de vida. Essa pessoa foi uma pessoa excepcional na minha vida. E Deus usou ela para que ela consertasse o meu celular. E antes de consertar meu celular, eu orei a Deus e ele me disse: grava um vídeo, fala de mim. Mas falar o que de Deus? Ler a palavra? Tem tanta gente que fala de Deus na internet. Mas ele me pediu que eu gravasse um vídeo falando dele. E aí, ele consertou, usou essa pessoa para que essa pessoa consertasse o meu celular. O que essa pessoa fez? Consertou meu celular. E ainda assim, mesmo essa pessoa consertando o celular, eu era dependente do celular, mas eu não peguei o celular na segunda-feira, porque eu tinha feito um propósito com Deus. E não foi para consertar o celular. Deus sabe que não foi o propósito que eu fiz com ele de não pegar o celular, que era o do meu esposo que eu estava usando, não era para consertar o celular. Ele foi consertar o meu celular. Segunda-feira, dormi de novo. Tranquilamente, dormi cedo, acordei cedo.
que estava precisando acordar cedo. Fui a um lugar público, senti paz de estar num lugar público com muita gente. Tinha muita gente, eu não senti aquela agonia que eu senti no domingo na casa de minha mãe, que só tinha eu, ela e meu esposo. Eu não senti essa agonia que eu senti. Fui a um lugar público. E a minha casa, que estava bagunçada, eu e meu esposo, a gente fez uma faxina, limpou a casa toda. Limpamos a casa está limpa. E consegui, hoje estou gravando o vídeo que Deus mandou. É sobre o que Ele fez comigo. Que possa talvez ser o seu problema. Talvez você... Tem pessoas sim que precisam de remédio. Mas tem pessoas que só precisam da presença do Senhor. Para que a falta de vontade, a depressão, a ansiedade saia. E eu fui uma delas, que não precisei de remédio, não precisei de médico. Eu precisava apenas de voltar para a presença do Senhor. Eu tenho um irmão em Cristo que ele falou comigo isso uma vez e eu sempre levo isso comigo. Estar na igreja é diferente de estar em Cristo. E isso ficou no meu coração. Eu estava na igreja, eu era crente, que eu não desviei. Eu não blasfemei, eu não pequei algo carnal. Eu apenas entrei em depressão, independência do meu quarto, independência do celular, mas estava levando o nome de crente. Mas não estava com a presença de Deus. A presença já não estava mais comigo. O que faltou para eu pecar? O que faltou para eu desviar naquele momento? O que faltou para Satanás curtir a minha vida assim, ó? Mas Deus chegou primeiro. Deus, ele sempre chega primeiro. Principalmente se estivermos de coração aberto. E eu falei com meu esposo que o Espírito Santo falou. Eu falei com ele, eu virei para ele e falei: realmente você tá certo. Eu não vou sair daqui da mesma maneira qual eu entrei. Porque é impossível eu estar na presença do Senhor e continuar da mesma maneira. No momento eu me chateei com ele, mas aquilo foi o que eu precisava ouvir naquele momento para entender o que Deus ia fazer comigo naquela noite. Deus é perfeito, ele tem seus meios. E hoje eu me encontro aqui gravando o vídeo que ele me mandou eu gravar. Espero que esse vídeo alcance apenas as pessoas que necessitam. Eu não sei nem como eu vou editar, porque tá em 13 minutos.